Muito bem, voltamos. Deixa eu ver aqui. O pessoal tá entrando, admitir aqui todo mundo. Ok. Estão me ouvindo? Sim. Ai, obrigada. Obrigada. Sim, tô sim. Valeu, obrigada. Gente, deixa eu só, como eu falei com vocês aqui no início, eu só quero iniciar agora destacando, né? Afinal de contas, eu encaminhei para o WhatsApp, mas eu sempre gosto de apresentar isso aqui em todas as minhas disciplinas. Deixa eu ver se está aparecendo. Não, só um minutinho, gente. Agora tem que aparecer. Deixa eu ver. Uai. Só um minutinho. Por que que isso não está aparecendo? Só eu quero colocar aqui para vocês a distribuição de pontos. Apareceu, Lu. Uai, para mim aqui não apareceu não. Então espera só um pouquinho. Deixa eu ver. Vejamos. Porque aqui no meu celular não apareceu. Eu não cheguei a ver ele, não. Vamos ver. Tá aparecendo para vocês? Sim. Tá? Olha, para mim não. Sim, apareceu. Sim, tá parecendo normal. Ai, que bom, que bom. Não, é porque eu uso aqui como para mim acompanhar e não tá aparecendo para mim, não. Só tá ótimo. Mas isso que é importante, tá? Então quer dizer que isso daqui não tá funcionando. Ah, agora apareceu. Valeu. Então, gente, é o seguinte. Deixa eu só aqui uma leitura. Muito bem. Eu encaminhei para vocês, tá? Semana passada. Lá no grupo de WhatsApp, tá postado no AVA também, né? Mas essas coisas eu gosto sempre de compartilhar com vocês no WhatsApp para todo mundo ter acesso sem distinção. A nossa distribuição de pontos, tá? Na nossa parcial 2, que são aquelas atividades que vocês fazem, que tem um valor de ponto, né? Dessa vez são 1.500 pontos, sendo distribuídos 500 pontos no estudo dirigido da unidade 3, que o envio máximo até o dia 20, ou seja, até semana que vem, tá? Já recebi de vários de vocês, então sempre que eu recebo, eu dou retorno, tá? Tem no dia 27/10, nós teremos uma atividade que vai ser realizada durante a aula, né, online, a semelhança do que foi na primeira etapa. E temos também, com valor de 400 pontos, um segundo estudo dirigido referente à unidade 4, que eu envio o máximo até o dia 17 de novembro, tá? As atividades do portal, que são aquelas que você já sabe, que é a diagnóstica, de aprendizagem, que são justamente aquelas que são colocadas pelo próprio AVA, pelo próprio sistema, né? Fora a pontuação, porque existe ali uma pontuação que quando você faz, o próprio sistema já te dá a pontuação que é muito importante para as nossas disciplinas, né? Porque ela tem uma pontuação grande. Mas só para incentivar vocês a fazerem o mais brevemente possível e não deixar para a última hora, eu destino ainda 100 pontos para aqueles que fizerem até o dia 17 de novembro, tá? Fora aquela pontuação que já é dada pelo próprio sistema. E aí a gente fecha os 1.500 pontos. Então, são essas as atividades que têm um valor de ponto, tá? Então, só para vocês aí se atentarem, né? Lembrando que o estudo dirigido, como eu já sempre coloco e falo para vocês, ele é manuscrito. Peço só fazer com uma letra legível, né? E me encaminhar por e-mail. Até vi durante aí o intervalo, teve alguém que perguntou, né? Qual que é o meu e-mail, que é aquele luciene@pitagoras.com.br. Só peço a vocês que ao encaminhar a atividade, escrevam lá, estudo dirigido da unidade 3, disciplina de de imune e hematológico, seu nome completo, tá? E o seu período, por favor. Então, identifiquem
tá? Porque isso para mim aqui ajuda demais. Eu já pego a minha listinha pertinente à disciplina, ao período, né? Aí eu vou ver sua atividade já de acordo com a listagem aqui, tá? Então eu só queria deixar claro para vocês, essas são as atividades que têm o valor de ponto, tá? E não deixarem de fazer, por favor. Eu também encaminhei para vocês, juntamente com a distribuição de pontos, o estudo dirigido, tá? Tanto da unidade 3 quanto da unidade 4. Já coloquei lá para vocês, que é para poder vocês, não é para facilitar, porque aí também para todo mundo ter acesso, tá certo? Então, só peço a vocês se atentarem os prazos. Diga, pode falar. O estudo dirigido da unidade 4 tá onde? Desculpa. Eu, inclusive, coloquei lá no WhatsApp. No WhatsApp da turma. Eu postei na semana passada. Eu só tinha visto 3. Não, beleza, obrigado. Tá? Deixa eu ver aqui. Não, deixa eu olhar aqui só para... 3 e 4. Deve ter visto tá? mesmo. Olha lá. Eu encaminho aqui de novo. Tá fácil? Porque já tá aqui comigo, ó. Ó, vou postar de novo aí. Foi postado, ó, no dia 5 de outubro. Vou mandar de novo aí para vocês, ó. Foi. Tá? Beleza, obrigado. Então, unidade 3 e 4. Tá bom? É só para vocês atentarem aí com as datas, tá certo? Bem, então vamos dar prosseguimento aqui. Que eu acho que por mais que eu acho fundamental, né? Aquilo que refere à atividade, a ponto, eu acho importante a gente que é professor destacar e chamar atenção para vocês, né? Bem, então vamos dar prosseguimento. Eu falei com vocês o seguinte, que nós íamos para o intervalo e que caso alguém tivesse alguma pergunta, né, referente aqui à matéria, até então, alguém quer perguntar alguma coisa, quer fazer um comentário, alguma coisa do que já foi falado. Ok? Não deixa de fazer o estudo dirigido. O estudo dirigido, normalmente eu até pego normalmente o meu material e vou ali elaborando o estudo dirigido. É realmente, né, para te direcionar ali em referente à matéria, tá? Assim, é uma forma, principalmente tem disciplinas, essa daqui especificamente, que tem muita palavrinha, muito conceito, e que, na verdade, a gente só aprende, né? É lendo e é fixando, né? Então, não deixa de fazer com zelo, que com certeza isso vai te ajudar a entender, tá bom? Bem, então tá. Então era isso que a gente tinha, né? Parado nesse slide, chamando a atenção, né? Justamente do que a gente estava falando, dessa diversidade, que cada um de nós temos um repertório, na hora que a gente fala de anticorpos, né? Isso tem muito a ver com todas as experiências que nós já tivemos, né? E que são únicas. Por mais que eventualmente a gente tenha, né, intenção ou possamos ter ali, né, algumas coisas em comum, mas a experiência vivida por cada um de nós, a exposição que nós já tivemos, ela é muito individual, né? E isso marca. Tanto é que é clássico, a gente sempre fala que nosso sistema imunológico, ele responde de uma maneira que é muito específica, né? Nós estamos discutindo sobre os mecanismos de defesa. Existe esse arsenal, né, teórico, que é comum a nós. Mas, quando se trata de um organismo, quando se trata, né, da minha resposta imunológica, ela tem todo um retrospecto que é muito particular, né? Tem a ver com as minhas características, tem a ver com o meu organismo, tem a ver, inclusive, com uma fase minha de vida, né? Por exemplo, há momentos que nós estamos mais estressados. E o estresse interfere no meu organismo. O estresse possa interferir na maneira como eu possa reagir, né? Até nesse contexto do sistema imunológico.
tá? Realmente o estresse, ele gera também, ele pode causar uma diminuição da nossa resposta imunológica, né? Afinal de contas, interfere no nosso organismo, prejudicando, né, de uma maneira geral o funcionamento do nosso organismo. Então, o que eu quero mostrar para vocês que também existem esses fatores, que são fatores individuais, são fatores também associados a características que cada um de nós temos, né? E até mesmo em virtude de um momento da nossa vida, quer seja isso, como a gente citou agora, de estresse, quer seja alguns momentos que a gente possa passar, né? Como a gente já falou até no primeiro momento, em relação à pergunta da Mariana, às vezes a gente está passando por algum momento de tratamento, né? Que possa interferir também, até mesmo prejudicando a nossa resposta imunológica. E também é muito importante, gente, também destacar uma boa resposta imunológica, tem a ver também com descanso, tem a ver também com uma alimentação adequada, né? Assim, tudo isso fortifica o nosso organismo, fortifica também, favorece para que esse organismo seja o que a gente fala assim, mais responsivo, né? Seja mais eficiente, inclusive no seu contexto, né, de resposta imunológica, tá bom? Vocês já muito ouviram falar com certeza, vitamina C, né, ajuda o sistema imunológico. Então, assim, a alimentação, uma boa alimentação, ela contribui sim, né? Faz com que tudo isso que a gente esteja falando aqui, ele esteja em plenas condições, né? Que seja mais eficiente, tá certo? E comecei a falar com vocês da estrutura básica dos nossos anticorpos. Até fiz um rabisco lá no desenho esquemático, chamando a atenção para vocês, que os nossos anticorpos, eles são constituídos estruturalmente por duas cadeias leves e duas cadeias pesadas, não foi? Então agora eu vou mostrar um pouco mais desses detalhes para vocês. Olhem só, vou colocar aqui, ó, também esse apontador. Aqui. Se a gente perceber, aqui o autor colocou, né, pra gente, até em coloração diferenciada. Esse ambiente aqui azulado, né, correspondendo à cadeia pesada. Reparem que são duas, né, duas cadeias pesadas. E tem essas duas aqui alaranjadas, que são duas cadeias leves, né? Bem, inclusive, se a gente observar, existe aqui essa regiãozinha, que tá até como V, né? VL, que seria de região variável da cadeia leve, região variável da cadeia pesada, tá? Tanto de um lado quanto de outro. Por que que eu estou chamando a atenção para essas duas regiões? Eu vou até marcar aqui também, ó. Aqui, ó. Essa regiãozinha tanto daqui quanto daqui. Porque essas duas extremidades são os locais onde a gente fala que é a única área que existem estruturas aqui que são variáveis, tá? Por que que elas vão ser variáveis? Justamente para aquele conceito que a gente viu lá no iniciozinho, lembram? Que os anticorpos são específicos para os antígenos, né? Eu tenho um determinado anticorpo específico para um determinado antígeno. Então, essa variação, né, essa especificidade do anticorpo se dará na extremidade, nessas regiõezinhas aqui, que nós denominamos de variáveis, tá? É onde vai ter a variação do anticorpo para aquele determinado antígeno, tá certo? Existe também essa areazinha daqui, ó, que o próprio autor do desenho já destacou pra gente. É uma ligação, tá? Existe uma ligação química aqui, que é por pontes de disulfeto, mas mais do que isso, essa regiãozinha a gente denomina de região de dobradiça, tá? E o que é importante pra gente? Essa região de dobradiça, ela permite um certo movimento,
né? E isso é interessante porque a estrutura de anticorpo, ela vai se adequar ao antígeno, ela vai encaixar. Vocês se lembram daquele termo que eu utilizei? Complexo antígeno-anticorpo? O anticorpo ele vai se unir ao antígeno, né? Então, existe um certo movimento para que ele encaixe. Então, é por isso que essa regiãozinha de dobradiça, ela é importante, né? Ela permite isso, tá certo? Bem, aqui vem falando de uma maneira específica o que eu já apresentei anteriormente, mas eu gosto de deixar aqui identificado para vocês, para na hora de estudar, né, para o aluno poder ir acompanhando e fixando. Aqui a presença das duas cadeias leves, que realmente elas são idênticas entre si, né, e duas cadeias pesadas. As leves identificadas por essas regiões alaranjada e a pesada por essas regiões em azul, tá? Aqui é a mesma estrutura de anticorpo, só que num outro desenho, né? E isso é até importante, porque às vezes a gente apresenta aqui, muito comum a gente como professor, identifica ali como um desenho, né? Porque é um desenho esquemático, apresenta isso como uma estrutura e o aluno identifica aquilo como única verdade, né? Esse é a mesma coisa, só que com um outro tipo de desenho, né? Afinal de contas, aqui o autor identificou para gente as mesmas estruturas, que são as duas cadeias leves, aqui em verde mais claro, e as duas cadeias pesadas, com esse verde mais escuro. Ele, inclusive, identificou aquela região variável, né? Aqui, ó, de uma maneira diferenciada, tá? Aqui, que é aquela região de dobradiça, né? Que observa que eu falei com vocês que é responsável por aquela mobilidade, né, do encaixe do anticorpo em relação ao antígeno. E aqui eu até coloquei para vocês, aí foi o que coloquei, porque essa região aqui, né, da qual nós observamos apenas a cadeia pesada, é o que a gente chama de região FC, e essa região aqui, nessa área, onde eu tenho parte da cadeia pesada e parte da cadeia leve, é a região FAB, tá? Bem, inclusive é nesse local onde nós temos aquela região variável, que eu já chamei a atenção de vocês, e ela é variável justamente porque ela é específica ao antígeno, né? E que o autor desse desenho até colocou aqui, ó, sítio de ligação ao antígeno, é onde o antígeno vai se encaixar, né? O mesmo desenho, só que uma outra representatividade por um outro autor, né? Que eu peguei, são sempre assim, eu pego ali dos livros, internet, são diferentes representações da mesma coisa, né? As duas cadeias leves, as duas cadeias pesadas, a região de dobradiça, tá? A região hipervariável aqui é identificada por esses fragmentos vermelhos, né? Que é o local onde tem aqui, né, o encaixe em relação ao antígeno, né? Inclusive é isso. Nessa região variável, eu tenho áreas que são hipervariáveis. Até eu usei esse termo aqui agora para vocês, né? Que é onde tem ali aquela especificidade, o antígeno, que eu já tinha comentado. Aqui, chamei a atenção de vocês que nesse local onde tem a ligação de sulfeto é a região de dobradiça, justamente porque ela permite uma maleabilidade, nessa flexibilidade que eu cito aqui para vocês, tá? Justamente para permitir o encaixe junto ao antígeno. E também é legal, uma coisa que eu acho que eu já falei aqui, mas eu não expressei, não chamei a atenção de vocês. Na hora que aparece AC, significa anticorpo, tá? E AG, antígeno, né? Aqui, diferentes antígenos, tá certo?
Essa é uma abreviação que ela é muito utilizada, inclusive por mim aqui no meu material, mas nos livros texto, em artigos científicos, tá? Então, assim, é uma abreviação tão usual que é importante, é até importante citar e colocar aqui no material para vocês acostumarem, tá? E ela, né? Falei, isso aqui eu já falei com vocês anteriormente. E mais uma vez até que faz, né? Faz essa menção. Observem mais uma vez, em todos esses desenhos estruturais, né? Dos anticorpos, ele nos remete, né? À letra Y, tá? Aqui eu apresento para vocês aquelas 5 classes que eu já citei, né? Anteriormente eu falei com vocês, eu já citei, mas eu vou agora apresentar para vocês. Existem os anticorpos, existe essa característica estrutural que eu acabei de apresentar agora, que é uma característica estrutural básica, mas diante dessas 5 diferentes classes de anticorpos, nós temos uma variabilidade aqui, inclusive na estrutura desses anticorpos, tá bom? E tem também, a gente não vai utilizar, não vai empregar aqui, mas diante dessas classes de anticorpos, existem também subclasses, né? Você já deve ter ouvido falar IgG1, tá? Então, existem, a gente não vai aqui entrar enveredar, né, por essa riqueza de classificação, mas é só para vocês saberem que realmente existem também subclasses. Aliás, a imunologia, gente, ela está constante, todas as ciências, né, estão ali constantemente sofrendo alteração diante de novos estudos, novas pesquisas, e a imunologia, especificamente, ela vai tendo, às vezes, muitos acréscimos, né? Por quê? Porque novas tecnologias permitem a identificação e o aprofundamento do assunto. Então, é muito comum, né, ao longo, né, que a gente pega um artigo científico, que vem ali relatando para gente muitos detalhes, tá? Por mais que, às vezes, o aluno possa achar que na hora que eu esteja apresentando aqui para vocês, né, esse assunto, que existem muitos nomes, muitas classificações para entender e para guardar, podem ter certeza que esse daqui é o básico, elementar para a gente entender um pouco do sistema imunológico, né? Porque se a gente tivesse mesmo que aprofundar, é uma riqueza de detalhes enorme, né? E que a cada dia isso vai aumentando diante de novas descobertas, tá bom? Bem, então existem, como eu falei com vocês, essas 5 classes que eu já até nomeei anteriormente: IgG, IgE, IgD, IgM e IgA, tá? Eles são diferentes? São classes diferentes. São todos anticorpos, inclusive com a mesma objetivo central, né? Que é de defender, de inativar um antígeno, né? Mas existem anticorpos, existem algumas classes que são mais específicas em algumas circunstâncias, tá? Que é o que eu vou apresentar a vocês. Na verdade, o que eu fiz? Aqui foi eu que coloquei, né, este quadro que eu retirei do livro de Imunologia Celular e Molecular, do Abas, que é um livro bem clássico quando a gente fala de sistema imunológico, tá? E também acrescentei um outro quadro, porque eu achei que ele vinha enriquecer ainda mais. Então, eu vou apresentar os dois, porque eles acabam sendo complementares, tá? Bem, além, né, chamo aqui a atenção para vocês em relação a essas representações, né, estruturais dessas imunoglobulinas, ou seja, desses anticorpos. Mas mais do que isso, né, se ele é monômero é porque ele é único, aquele é pentâmero porque possui 5, tá?
Mas isso daqui eu vou deixar em segundo plano. Eu quero principalmente chamar a atenção de vocês a classe de imunoglobulina e a sua função, principalmente, tá bom? Algumas características que eu acho que para o entendimento para o aluno isso é mais importante, tá? Olha só. O anticorpo da classe, né, das IgAs, IG significa, né, também uma sigla de imunoglobulina, tá? Os anticorpos da classe das imunoglobulinas A são observadas na imunidade de mucosa. O que vem a ser isso? O que é mucosa? Mucosas são regiões do tecido epitelial de revestimento que reveste áreas úmidas. Por exemplo, a mucosa oral, a mucosa nasal, a mucosa ocular, né? Existe a mucosa genital. Então, existem aquelas áreas que são protegidas por um epitélio e, ao mesmo tempo, regiões úmidas, tá? Então, isso que a gente fala de mucosa. Então, esse anticorpo da classe das imunoglobulinas A são muito presentes na imunidade dessas regiões de mucosa. A IgD, ela é classicamente um receptor de antígeno, tá? Das células bem imaturas. Quando até apareceu um desenhozinho anteriormente, quando eu falei com vocês que os anticorpos possam estar ou secretados ou unidos aos linfócitos, né? B. Então, literalmente, a imunoglobulina da classe D. As IgEs são imunoglobulinas muito presentes quando o indivíduo, por exemplo, está com alguma parasitemia, tem algum parasito, né? Principalmente uma verminose. Então, aqui, ó, na defesa contra eumintos, tá? Então, o indivíduo fez um exame e porventura deu alta taxa, né, de imunoglobulina da classe E. Uma das características que possa, né, eventualmente contribuir para essa elevação dessa imunoglobulina, né, é a presença de vermes no organismo, tá? Há também indivíduos que venham ter o que a gente fala, essa hipersensibilidade imediata. A imunoglobulina da classe E é muito característica em indivíduos com reação alérgica, tá? A IgG, ela é clássica, né? É muito presente. Normalmente ela tá mais presente numa fase mais tardia ali do processo infeccioso, tá? Por exemplo, hoje na hora que eu citei, que provavelmente alguns de vocês já tenham feito um teste, que é IgG e IgM para Toxoplasma gondii, tá? As meninas que porventura já fizeram pré-natal, provavelmente já fizeram isso, porque é um dos exames que os ginecologistas pedem para acompanhar, porque a toxoplasmose ela possa ser transmitida, né, via placenta para o feto, então faz parte ali do pré-natal. Então, quando a mãe é IgG positiva para toxo, significa que ela já teve toxoplasmose em alguma fase da vida dela, tá? Às vezes uma fase mais tardia. E IgM é uma imunoglobulina clássica que normalmente ela está mais presente na fase aguda do processo infeccioso, né? Ou seja, mais presente numa fase mais recente. A pessoa acabou de se infectar, então ela tende a, eventualmente, né, a ter a IgM presente em maior quantidade. Então, se aí no caso, né, nesse exemplo que eu dei, uma mulher durante o pré-natal der IgM positiva para tóxico, na verdade, significa que ela está numa fase em que ela tem ali a presença do parasito naquele momento, né? Com o desenvolvimento ali de umas fases específicas, e é um cuidado redobrado, porque isso significa que possa transmitir para o feto, tá? Então, assim, só para mostrar a vocês por que existem essas diferentes classes.
É porque existem diferentes momentos, às vezes, que eles aparecem, que eles podem sinalizar alguma coisa de diferente. E que eu falei com vocês, que eu também coloquei esse quadro, porque eu acho que ele complementa. Ele vem falando algumas coisas que vocês vão ver, que são as mesmas, mas até mesmo uma maneira diferenciada para o aluno. Então, olha só, IgG, ela é um tipo de anticorpo também que facilita o processo de fagocitose, tá? Ele também está muito presente contra bactérias, vírus e toxinas. IgG, ele ajuda a proteger o feto ao atravessar a placenta. Por que aqui também? Porque é o tipo, tá, de imunoglobulina que vocês já devem ter ouvido falar isso, com certeza, que os anticorpos da mãe passa para o feto. Né? Então, a IgG, a mãe, né, os anticorpos da mãe da classe IgG, ela pode ter essa possibilidade de ser transmitida, essa proteção ser transmitida para o feto. Então, a imunoglobulina da classe G é justamente a que confere proteção ao feto, né? Ali durante o processo de gestação, tá bom? Então, ele acaba nesse sentido, né, sendo protetor. A imunoglobulina da classe A, por ela estar muito presente em mucosas, né, como eu tinha falado anteriormente para vocês, ela também está presente em secreções, como leite, em saliva. Então, por exemplo, na cavidade oral, a gente tem aqui, né, várias, às vezes, características, micro-organismos, bactérias, mas nós também temos associado ao ambiente da cavidade oral, juntamente com a saliva, imunoglobulinas da classe A, tá bom? A IgM, né, como eu falei com vocês, é clássico de uma fase aguda de um processo infeccioso, então é o primeiro anticorpo a surgir, né, frente à exposição a determinado antígeno. IgD, ele, mais uma vez aqui, é receptor de antígeno das células B, e a IgE, né, que é clássica, como eu falei com vocês, em parasitemia, principalmente no que se refere a vermes e reações alérgicas, tá? Assim, eu acho que aqui, só para a gente ter uma noção, e uma outra coisa interessante desse quadro também, que ele coloca para a gente em termos de abundância, de porcentagem, de uma maneira geral, 70% a 80%, né, dos anticorpos que estão presentes ali, circulantes no nosso plasma, são pertencentes à classe de IgG, tá? Posteriormente, IgA, de 15% a 20%, 10% da classe IgM, 0,2% da classe IgD e 0,002% da classe IgE. Então, assim, tá aqui até mesmo está exposto numa ordem decrescente, né? Ou seja, maior quantidade de IgG, depois de IgA, depois de IgM, posteriormente IgD e, por último, de IgE, que é observada em menor quantidade no organismo, né, de um indivíduo, tá? Bem, existe sim, os anticorpos, eles existem o que a gente chama de meia-vida dos anticorpos, né, que é o tempo médio que eles ficam ali, né, circulante, depois eles são reduzidos pela metade, tá? E depois, posteriormente, ficam ali como arsenal de memória, tá? Então, tem variação, inclusive, em relação às diferentes classes de anticorpos. A gente não tem como generalizar, né? Existe muita diferença quando se refere às diferentes classes, quando se refere também a diferentes antígenos, né? Então, afinal de contas, cada anticorpo ele é específico para um determinado antígeno. Então, existe uma certa variação, sim, né? A gente coloca muito aqui comum a gente tentar ver o que são características básicas e que possam vir a ser comuns a todos, né? A gente não pode deixar de mencionar que existe uma variação, né? Quando a gente fala em situações específicas, tá bom?
aqui. Então, olha só, essa resposta imune humoral, que significa uma resposta imune mediada por anticorpos, né? Ela possa ser primária ou secundária. O que significa isso? Uma resposta imune humoral, ou seja, a produção de anticorpos primária, é quando a gente tem o primeiro contato com o antígeno. Então, de repente, eu entrei pela primeira vez em contato com esse antígeno, o meu organismo começa a montar. Ele tentou se defender a partir de uma resposta imune inata, mas ele ainda não conseguiu vencer esse antígeno. Aí a gente tem a resposta imune humoral, né? Que é uma resposta imune adquirida. E aí essa resposta imune humoral, ela é produzida. Só que ela é primária. Por quê? Porque é a primeira vez que eu entrei em contato com esse antígeno. Então, ela é uma resposta que tende a ser mais fraca, né? E ela tende a ocorrer, como eu já citei anteriormente, que os primeiros anticorpos a serem produzidos para nos defender de um determinado antígeno pertence à classe IgM, né? Só que existe uma resposta imune humoral secundária. O que é isso, né? Significa o seguinte, olha, de repente eu já entrei em contato com esse antígeno lá no passado, já passei por essa etapa daqui, mas agora, entrando em contato novamente com esse mesmo antígeno, o meu organismo agora, ele vai começar a produzir anticorpos, mas agora de uma maneira até mais rápida, mais intensa e até mesmo, né? Isso acaba aumentando a eficiência. Por quê? Porque quanto mais rápido, melhor. Dá para a gente imaginar que se a gente está, né, igual nós estamos falando, de uma resposta imune rápida, significa que a tendência é que eu vá, né, conseguir me livrar daquele micro-organismo de uma maneira mais rápida também. Ou seja, tende a me causar menos sofrimento. Por quê? Quanto mais eu tiver ali em contato, né, com aquele antígeno, mais custar, né? Imagine que eu estou ali custando a me defender, custando ao meu corpo a se livrar daquele micro-organismo, mas eu vou ter aqueles sinais e sintomas mais agravados daquela doença, né? Então, nessa resposta imune humoral secundária, eu tenho uma resposta mais rápida, que tende a ser, né, a diminuir o período ali, a diminuir o agravo da sintomatologia, tá? Então, ela aqui, né, a tendência é que eu tenha ali uma resposta mais baseada com uma quantidade maior de imunoglobulinas da classe G. Deixa eu ver aqui. Não, né? São vocês. Uma outra mensagem aqui, não foi do WhatsApp aqui. Bem, eu vejo. Aqui, né? Essa que a gente está falando, essa defesa da resposta imune adquirida, que nós vimos que além dessa resposta imune extracelular, que é mediada por anticorpos, a gente também pode ter uma resposta imune adquirida intracelularmente, né? Ou seja, a partir das nossas células de defesa, tá? Que são principalmente os linfócitos. Lembram dos linfócitos T? Então, a resposta imune adquirida celular, né? Que ela também é uma resposta específica. Esse passozinho aqui eu mostrei para vocês hoje no iniciozinho da aula, né? Temos as células apresentadoras que vão migrar, que vão apresentar um antígeno, né? Aí nós teremos a ativação dos linfócitos T. Como eu falei com vocês, linfócito T é linfócito T de timo, né? Que aí vai estimular uma proliferação de linfócitos que venham reconhecer esse antígeno, tá? E vão ter essa formação desses linfócitos.
tanto aqueles que estarão aptos a me defender naquele momento, como também aqueles linfócitos que ficarão como linfócitos de memória, tá? Existem aqueles linfócitos B que vão se diferenciar em plasmócitos e produzir anticorpos. Existem aqueles linfócitos T que vão começar a me proteger de uma maneira celular. E o que é muito interessante, que eu chamo muita atenção de vocês, é que isso daqui provavelmente já aconteceu com todos nós. O que isso tem a ver, né? Olhem só, quando a gente vai no médico, às vezes queixando, inflamação na garganta, mal-estar, bem, normalmente o que realmente deveria ser sempre é que além, né, de observar se a nossa garganta tem alguma pústula, fazer né, toda aquela anamnese básica para ver se eu tenho alguns sinais que ajude ele, né, realmente a me dar o diagnóstico. Eles normalmente eles apalpam aqui, ó, abaixo da nossa região do pescoço, né? Eles observam, apalpam essa área, né? Na verdade, por que eles fazem isso? Essa região aqui, ó, tá? Na região do pescoço, é uma região, vocês vão ver, a gente até vai ter a oportunidade de ver isso mais adiante. Mas nós temos várias regiões no nosso corpo específico que nós temos acúmulos de linfonodos, tá? O que são linfonodos? Essas estruturazinhas aqui que são em verde, tá? Esse aqui é um linfonodo, tá? E eles são observados em algumas regiões específicas, na região do pescoço, aqui abaixo das axilas, na região da virilha, tá? Bem, e o que isso tem a ver com o que nós estamos estudando? Nos linfonodos, nós temos locais de grande presença de linfócitos, que são essas células de defesa que nós estamos falando. Então, quando o indivíduo tem algum processo inflamatório, né, infeccioso, é muito comum que esses linfonodos, eles aumentem o seu volume. Por quê? Por que eles vão aumentar? Porque diante daquela inflamação, o meu organismo vai começar a produzir uma grande quantidade de linfócitos. E esses linfonodos, né, eles vão aumentar, eles vão realmente aumentar o seu volume, sendo perceptível muitas vezes. Tem pessoa que fala assim, eu tô com um carocinho aqui, né? Por quê? Por palpação, é possível, né, que a pessoa perceba que existe um aumento do volume daquela região. Inclusive, é o que denomina-se de ínguas, né? Aqui nessa imagem, ó, nessa menina, existe aqui uma elevação, né, do linfonodo, que é literalmente característico de um processo inflamatório, de que alguma coisa não esteja muito legal naquela proximidade, tá? Bem, isso é importante porque é uma resposta do nosso organismo frente àquele momento inflamatório, de alguma alteração próxima àquela região, e que serve até mesmo de observação, né? Serve até mesmo de observação ali das pessoas, pelo médico, né? Ou até mesmo do paciente, que às vezes aquilo dali incomoda, né? Faz a pessoa ficar até mesmo preocupada e procure uma atenção médica, tá? Mas que depois, se a gente imaginar que passou aquele processo inflamatório, passou aquele momento em que aquele organismo, né, estava ali em franca resposta imunológica, depois que passa esse período, tranquilo, né? Esses linfonodos voltam ao estado inicial, ou seja, a gente passa e nem sente a presença deles, tá? Então, é isso que é as famosas ínguas, né? Tem gente que com certeza já ouviu falar sobre isso, tá? E é por isso que os médicos realmente eles observam,
para ver se tem alguma alteração, né, no volume dos linfonodos, tá? E se porventura vocês observarem alguma alteração assim, vale a pena, né, de observar, de chamar a atenção, de procurar um médico, né, para ele verificar o porquê, né, porque às vezes nem sempre tem uma causa aparente, né, às vezes a gente pode perceber uma elevação do volume dos linfonodos, mas às vezes a gente não percebe que tem nada de diferente no nosso corpo, né, às vezes você pode não estar necessariamente passando mal, né, mas é muito importante, tá? Inclusive, e é por isso que eu falei que a gente vai até comentar sobre isso lá no futuro, porque, por exemplo, em situações tumorais, né, também tem o aumento desses linfonodos, eles ficam congestos, eles também aumentam o volume. Então, é importante a gente sempre estar atento, né? Que tem vários os motivos que possam fazer com que esses linfonodos comecem a aumentar o seu volume, né? Por aumento dessa produção de células de defesa, tá? Então é importante a gente ficar atento a isso. Eu sempre chamo a atenção dos meus alunos, gente, é muito importante a gente ter atenção com o nosso corpo, né? Alguns pequenos sinaizinhos, pequenas alterações que às vezes acontecem, se a gente perceber, né? Às vezes é uma oportunidade que a gente tem de fazer exames, de ter às vezes alguma identificação, né? O mais precoce possível. Isso é muito importante. E é isso que está acontecendo ali, né, naqueles ambientes, né? Expansão clonal, grande produção de linfócitos, né? Eles estão ali aumentando a sua produção, por isso, inclusive, que eles aumentam de volume, tá? Aqui, até chamando a atenção, temos vários tipos de linfócitos, né? Existem alguns que a gente fala que são citotóxicos, porque eles liberam substâncias, né? E essas substâncias, elas podem atuar junto, por exemplo, a uma célula infectada, e aí, na hora que ela atua frente à membrana daquela célula, ela, na verdade, promove a ruptura daquela membrana, que é o que a gente chama de lise, né? Lise celular. E aí acaba destruindo aquela célula infectada. Então, assim, o que é importante a gente perceber que existem várias linhas de defesa, na verdade, né? Do nosso organismo tentar em realmente destruir aquele micro-organismo invasor, né? Aqui até coloquei, achei bonitinho, coloquei para vocês. Tem os linfócitos T, os linfócitos B, né? Linfócito T tem toda essa associação com uma resposta celular e o linfócito B como produtor de anticorpos, né? Eles fazem parte dessa resposta imune adquirida e tanto, né? Tanto na resposta imune primária como resposta imune secundária também. Então, assim, são elementos que estão presentes. É como se nós tivéssemos, né, soldados com funções específicas, mas que estão muito presentes, são muito atuantes. E que você pode falar, Luciene, tem algum que seja melhor do que o outro? Não. Na verdade, todos são importantes, tá? É muito comum, às vezes, um aluno fala assim, mas o que produz anticorpo é mais importante? Não, a gente não pode imaginar isso. Todas essas atuações de defesa, todas elas são importantes, né? Eu não posso ficar categorizando como melhor ou como mais importante. Tudo é importante, porque tudo está aí com um único objetivo, que é nos defender. Então, toda proteção ela é muito bem-vinda, né? E tudo isso, assim, se ele estiver atuando de uma maneira adequada, eles, na verdade, eles são complementares, né? Como eu falei com vocês, aqui nós temos elementos que cada um tem a sua função. E cada um exercendo sua função é muito importante, porque nada mais é, né, que no conjunto nós temos uma boa formação de proteção para o nosso corpo, certo? Bem, eu sei que a gente chegou agora no nosso horário. Eu peço a vocês, deem uma estudada, deem uma lida, façam o estudo dirigido, tá? Para a gente poder dar continuidade, tá certo?
Então, quero desejar a vocês uma boa noite. Um beijão para vocês, tá? Fiquem com Deus. Lembrando que semana que vem, como eu falei, lembrei, tá lá no nosso cronograma e falei hoje no iniciozinho da nossa aula. Semana que vem nós temos nossa aula prática presencial lá na Timbiras, tá bom? É o mesmo local que foi da aula passada, né? Da nossa aula prática passada, mas eu vou mandar o avisozinho depois para vocês, como eu também fiz anteriormente, tá bom? Lembrando que é importante e fundamental. Calça comprida, sapato fechado, jaleco e máscara obrigatórios, tá bom? Um beijão para vocês e bom descanso. Fiquem com Deus. Boa noite, com Deus. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Fica com Tchau, Deus. tchau, gente. Tchau. Bom descanso. Tchau, com Deus. Tchau, tchau. Pra você Beijão. também, Lu. Bom descanso. Tchau, tchau. Obrigada. Beijão.